Naturalmente, o título deste vídeo, O Homem e a Morte. Homem se refere ao ser humano, não ao homem varão, em oposição ao homem mulher, ao homem fêmea. Não. É o homem em geral, o ser humano em geral. Pois bem, a primeira pergunta que se há de fazer, o católico, o cristão, é se o homem foi criado para morrer ou para ser imortal. Antes de tudo, digo que a resposta cabal a isto eu a darei no curso meu de comentário à Suma Teológica, artigo a artigo. Mas antecipo aqui. O homem não foi criado em estado de pura natureza. Se tivesse sido criado em estado de pura natureza, teria sido criado mortal. Porque todo corpo é entrópico. Basta compreender a segunda lei da termodinâmica para saber que nenhum corpo, pode perdurar por si. Ele acaba por corromper-se e morrer em certa altura. Mas o homem, repito, não foi criado em puro estado de natureza. Ele foi criado em estado de sobrenatureza. Adão e Eva tinham a graça e transmitiriam a graça aos pósteros se não tivessem pecado. Eles viviam no estado chamado de justiça original, que seria então transmitido a seus descendentes se ele não pecasse, se Adão e Eva não pecassem, comendo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas, criado em estado de sobrenatureza, ele foi criado para ser imortal? Sim e não. Não, se considera ao corpo humano. Ele, entregue a si mesmo, ele vai corromper-se e fenecer. Mas, além dos dons, da abundância de dons preternaturais que receberam Adão e Eva, o que lhes garantiam um corpo imensamente saudável, eles tinham de alimentar-se das árvores do Jardim do Éden. Deus mesmo lhes diz que poderiam comer de todas as árvores do Jardim do Éden, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Pois bem, esta alimentação regular de Adão e Eva, das árvores, dos frutos das árvores, sem ser a proibida, lhe davam o que a alimentação em geral nos dá regularmente, embora muito provavelmente lhes desse mais vigor que o que temos hoje. Mas, pergunte-se, isso era o bastante para a imortalidade de Adão e Eva? Não. Chegada a certa altura de sua vida, ambos, Adão e Eva, e seus descendentes, se Adão e Eva não pecassem, tinham de comer da árvore da vida, que tem duplo significado. É uma figura de Nosso Senhor Jesus Cristo e era ao mesmo tempo aquilo que renovava a como imortalidade de Adão e Eva. Tudo isto eu explicarei detidamente no referido curso. O interessante, abra-se uma digressão,
é que eu já perguntei a importantes biólogos, né, o que para a biologia é a morte. Ninguém o sabe. Nenhum biólogo o sabe dizer. E, no entanto, deu a isto Santo Tomás uma resposta que até hoje não foi contradita. Mostrá-la-ei ainda no referido curso. Mas veja-se que não se tratava de imortalidade absoluta. Chegada a certa altura, para impedir o envelhecimento, a corrupção e a morte, tinham Adão e Eva de comer do fruto da árvore da vida, que além de ser figura de Cristo, como eu disse, também tinha este ofício, esta função de perpetuar a vida de Adão e Eva. Pergunte-se, o efeito de um fruto da árvore da vida seria para sempre? Não. De tempos em tempos, ou Adão e Eva comeriam de novo do fruto da árvore da vida, para, uma vez mais, impedir o envelhecimento, a corrupção e a morte, ou Deus simplesmente os levaria para Jerusalém Celeste, para o céu. Não se sabe, porque Adão e Eva pecaram. E, ao pecar, perderam o estado de justiça original, em que tudo era equilibrado, a razão humana se submetia a Deus, o corpo se submetia à alma humana, e as potências inferiores da alma humana, ou seja, a concupiscível e irascível, se submetiam às potências intelectivas superiores, o intelecto e a vontade. Perderam este estado de justiça original, chamado de justiça original ou de inocência. E perderam o Jardim do Éden. E perderam todas as árvores do Jardim do Éden, incluindo aquela que lhes dava, de certo modo, a imortalidade, a saber, a árvore da vida. O homem só voltaria a ter a árvore da vida na figura pessoal, concreta, de carne e osso, de Deus encarnado, do Verbo, da segunda pessoa do Santíssimo, da Santíssima Trindade, encarnado em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, Deus não elimina as sequelas do pecado original, incluída a morte. A morte, diz a Escritura, é o salário do pecado. Cristo dá a graça, regenera o homem, mas não impede as consequências, as sequelas do pecado original. Por quê? Porque o homem, incluindo a morte, porque o homem, doravante, tem de contribuir com a graça em ordem à sua própria salvação. Dizia Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. A partir deste momento, a morte é natural, porque é natural a desagregação material do corpo, como eu disse, o que se indica pela segunda lei da termodinâmica e até pela mecânica quântica moderna. Mas, por outro lado, é algo necessário ao homem. Em que sentido? Todos nós temos angústia quanto à alma, quanto à morte, até porque não sabemos se nos salvamos ou não, né? Esta é uma incógnita para a maioria dos homens, para a ampla maioria dos homens, mesmo os que creem, mesmo os que têm esperança na vida eterna. Sempre resta aquela duvidazinha interior, razão porque a morte não deixa de ser algo angustiante, não só a morte própria,
Mas a morte do ente querido, aliás, há poucas semanas, perdemos aqui, minha família, nossa cadelinha. Sentimos muito até de uma cadelinha. A morte sempre nos afeta de algum modo, né? Mas, ao mesmo tempo, a morte nos passa a ser necessária para alcançar a vida eterna. Porque não alcançaremos a salvação e a vida eterna sem morrer. Por isso é que, sobretudo aqueles grandes santos, a quem provavelmente Deus comunicou sua própria salvação, como, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, dizem: morro porque não morro. Muero porque não muero, diz o verso belíssimo de Santa Teresa d'Ávila. Ela morria por não morrer, ela queria morrer. A mesma coisa Santo Tomás de Aquino, que depois de uma revelação especialíssima, talvez com um vislumbre do que seja a vida eterna, talvez, disse a seu filho espiritual, Frei Reginaldo de Piperno, né? Deus me comunicou o fim da minha vida. E já nem sequer escreverei, porque tudo quanto escrevi, perto do que me foi revelado, é como se fosse pouca coisa. Ele não negou sua doutrina, muito pelo contrário. Manteve-a firme até o final, mas, assim como São Paulo disse, conheço um homem, ele mesmo, que foi elevado ao terceiro céu, não sei se em corpo ou em espírito, e que viu algo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu e que nenhum coração humano jamais foi capaz de conceber. Ou seja, algo indescritível. Então, a morte passa, com toda a angústia que ela implica, naturalmente, ela passa a ser-nos necessária. Então, aos que, como nós, simples mortais, Deus não comunica a nossa salvação, devemos, como aliás os grandes santos o fazem, contribuir ativamente com a graça. Ou seja, em termos mais populares, fazer a nossa parte. E ainda que com medo, com receio da morte, com certo temor da morte, devemos, de certo modo, amá-la, porque são as portas que nos abrem a felicidade eterna, a beatitude eterna, a visão face a face de Deus por essência. Daí o caráter algo ambíguo da morte para o cristão, o que se reflete, por exemplo, nas orações de Requiem, né? Tem algo de triste, mas tem algo da esperança. Como digo em algum texto meu, a nossa lágrima pela morte de um ente querido, ou pela própria morte, é uma pequena lágrima que havemos de enxugar com o largo lenço da esperança. É isto. Isto é o que é a morte do ângulo cristão. Não podemos contribuir com a graça se não temos esperança na vida eterna, se não temos fé na vida eterna e se não temos, por ausência de pecado, a caridade, que é o amor para com Deus e para com o próximo em ordem a Deus. Encaremos, pois, a morte com certa tranquilidade, fazendo sempre, desde hoje, nossa parte, contribuindo com a graça, porque, repito, como disse Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não te salvará
sente. Muito obrigado pela assistência ao vídeo e até nosso próximo vídeo.